Sejam bem-vindos ao canal Matemática Sem Complicação. Eu sou o professor Luiz e estaremos estudando segmentos notáveis do triângulo. O primeiro segmento notável do triângulo é a altura. É o segmento de reta que é perpendicular e conecta o vértice ao lado oposto. Esse lado oposto recebe o nome de base. Então vamos traçar aqui a altura. Então ele vai conectar um vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, porque ele é perpendicular. Então, aqui esse segmento ele vai sair do vértice e vai até o lado oposto, que é o lado BC. E ele vai formar uma perpendicular. Dois ângulos aqui de 90 graus. Não preciso indicar os dois, né? Só indico um. Então, aqui nós temos a altura. Agora nós, como estamos vendo, nós sabemos que o triângulo ele tem três lados e três ângulos. Logo, ele vai ter três alturas. Então, o ponto de encontro das alturas é chamado de ortocentro. Eu vou colar o triângulo aqui para nós traçarmos o ortocentro. Então, aqui eu tenho a primeira altura. Agora eu vou traçar a altura do vértice B até a base AC, que é o lado do triângulo. Então, nós temos, eu vou traçar aqui do vértice B até o lado AC. Deixa eu melhorar aqui um pouco. Isso. E essa altura aqui, ela vai formar um ângulo de 90 graus, porque é a altura. A altura sempre é perpendicular à base. Agora eu vou traçar aqui do vértice C até o lado AB, que é a base dessa altura. Todas essas alturas, elas se encontram num ponto. Deixa eu melhorar aqui que não ficou muito certo, né? Eu tenho que traçar, elas têm que passar exatamente... Não passou. Deixa eu melhorar. Tentar a terceira vez. Está próximo aqui, né? Então aqui é o ponto de encontro das três alturas, que é chamado de ortocentro. E aqui não posso esquecer que também forma um ângulo reto. O que é um ângulo reto? É um ângulo de 90 graus. Esse ponto de encontro do ortocentro eu vou representar pela letra H. Dando continuidade, vamos para o próximo, que é chamado de mediana. A mediana é um segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Ele é diferente da altura, né? A altura não se preocupa com o ponto médio, sai do vértice e forma perpendicular. A mediana não. Nós vamos traçar aqui do vértice A até o ponto central. Vai dividir esse segmento aqui em dois segmentos com a mesma medida, né? Segmentos com a mesma medida. Ou seja, segmentos congruentes. Então, eu vou traçar aqui esse segmento até o ponto médio do lado oposto. Deixa eu melhorar que ele passou aqui. Então, nós temos aqui a mediana. Essa mediana vai dividir esse lado aqui, AB, digamos que ele tem 2x. Aqui vai ser x, aqui vai ficar x também, né? Vai ser a mesma medida. Eu vou apagar isso aqui e vou copiar isso aqui do lado e vou pôr valores, que eu acho que fica muito mais fácil de nós entendermos, né? Deixa eu colar aqui do lado, vai ficar mais fácil. Vou diminuir esse triângulo. Então, digamos aqui que nós temos essa medida aqui igual a 8 centímetros, daqui do B até chegar no C. Quando eu traço a mediana, o que ela faz? Ela divide esse segmento BC em dois segmentos, né, que tem a mesma medida. Então, aqui 4 centímetros e aqui 4 centímetros. São segmentos chamados congruentes, né? Em geometria nós não usamos iguais, usamos congruentes. Então, esse lado aqui, né? Esse lado é congruente a esse, tem a mesma medida. Como nós vimos anteriormente, todo triângulo ele tem três lados, né? E
3 vértices. Então, ele vai ter também 3 medianas. E o ponto de encontro dessas medianas é chamado de baricentro. Então, vamos traçar aqui o baricentro. Primeiro, vamos traçar aqui as 3 medianas, né? Como eu já falei para vocês, a mediana ela vai unir o vértice ao ponto médio do lado oposto. Eu vou traçar agora a mediana que vai sair do vértice B até ao lado AC, que vai dividir esse lado AC em 2 segmentos congruentes. Então, eu traço aqui, deixa eu voltar. Eu vou traçar até o ponto médio. Aproximadamente o ponto médio, né? O correto seria o ponto médio, mas vamos lá. Então, ele vai dividir, aqui tá, vou dividir esse segmento congruente a esse. E o terceiro segmento vai sair do ponto C ao ponto médio do lado oposto. Digamos que o ponto médio seja aqui. Então, ele saiu, então esse segmento aqui vai ser congruente a esse. Eu vou pegar esse triângulo aqui, vou copiar ele e vou botar valores, que eu acho que fica muito mais fácil de entender, né, o que é o baricentro. Né? Então vamos lá, com as medidas fica muito mais fácil. Eu vou apagar esses tracinhos para não nos atrapalhar aqui com as medidas. Quando eu boto um tracinho aqui, significa que essa medida, né, eu botei um tracinho aqui do lado esquerdo, né? Então, essa medida é congruente a essa. Aqui 2 tracinhos, essa medida é congruente a essa, 3 tracinhos, essa medida é congruente a essa, ou seja, possuem a mesma medida. Então vamos lá, digamos que aqui tenha 8 centímetros, né, como eu já botei lá em cima, então aqui vai ficar 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Né? E aqui, digamos que aqui tenha 6. Né? Então, se aqui tem 6, aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 3 centímetros. Digamos que aqui tenha 9 centímetros, né? Daqui do A até o B. Então, aqui vai ter 4,5 e aqui 4,5 centímetros. Mas nosso objetivo aqui é justamente encontrar o baricentro, né? O baricentro é o ponto de encontro, né, das 3 medianas. O baricentro, ele é representado pela letra G, né? Porque o baricentro também ele pode ser chamado de centro de gravidade ou pode ser chamado centro de equilíbrio. Algumas provas podem cobrar desse jeito. Para nós aqui, o mais importante é o baricentro, esse nome, né? E ele tem algumas outras propriedades também, que nós podemos analisar agora. Né? Eu vou pegar aqui e vou novamente colar aquele triângulo lá em cima, já montado o baricentro. O baricentro, ele divide cada mediana em 2 partes. Né? Então, nós vimos que as medianas são esse segmento que sai do vértice ao ponto médio do lado oposto, né? E o encontro delas é o baricentro. O baricentro aqui, que é a letra G aqui no meio, né, ele vai dividir essa mediana em 2 partes. A parte que vai do vértice até o baricentro é o dobro da parte que vai do baricentro até o lado oposto. Ou seja, essa medida aqui, ó, que sai do A, do vértice A até o G, que é o baricentro, ela é o dobro dessa medida que vai do G até o ponto médio do lado oposto. Se aqui mede 8, aqui mede 4. Se aqui mede 6, aqui mede 3. Se aqui mede 2, aqui 2 vezes 2, 4. É sempre o dobro, é sempre dessa forma. Né? Então, como nós vimos, né? Vai dividir a parte que vai do vértice até o baricentro, mede o dobro da parte que vai do baricentro até o lado oposto. Então, vou botar representando com letra, acho que fica mais fácil. Mais fácil não, fica mais didático, né? Se aqui mede x, esse pedaço aqui, ó, né? Então, aqui vai medir 2 vezes, né? 2x. Se aqui mede y, daqui até aqui, ó, a parte de cima, que é a parte maior, vai medir o dobro. Então, vai ser 2x. E se aqui mede z, esse pedaço menor aqui, né? Então, aqui vai medir 2z. Posso botar número também, sem problema nenhum. Posso até pegar isso aqui, vou copiar e vou colar aqui do lado. Vamos apagar o que não nos interessa, né? E depois por números. Acho que os números fica muito mais fácil para nós compreendermos, né? O entendimento fica melhor.
Alguns alunos compreendem muito claramente com letra, alguns já têm mais um pouco de dificuldade. Mas é bom que todos fixam melhor. Então, aqui, digamos que aqui meça 2, esse pedaço aqui. Se aqui mede 2, aqui é o dobro, aqui é 4. Se aqui mede 3, aqui vai medir 6, que é o dobro. Aqui mede 3, aqui mede 2 vezes esse valor. E se aqui mede 2, aqui 3, aqui botar aqui 4, esse pedacinho. 4 não, para não confundir com o outro, vou botar 5. Se aqui mede 5, esse pedaço menor, o pedaço maior, que é o dobro, 2 vezes 5, 10. Eu acho que todos conseguiram compreender claramente, né, como o baricentro ele divide o triângulo, né? Vamos agora estudar a bissetriz. Acho que a maioria dos alunos tem mais familiaridade com a bissetriz do que com os outros segmentos. A bissetriz, ele é um segmento de reta que divide um dos seus ângulos internos exatamente ao meio, criando dois ângulos congruentes, que vai até o lado oposto, né? Então, nós temos aqui no vértice A, aqui o lado oposto. O que é a bissetriz? A bissetriz nada mais é do que um segmento que vai dividir esse ângulo em dois ângulos congruentes, né? Então, esse ângulo vai ser igual a esse. Então, deixa eu voltar aqui e eu vou copiar esse triângulo, vou botar medida. Se alguém nunca viu isso aqui, pode ter dificuldade em entender. Deixa eu copiar e vou colar aqui agora. Então, eu tenho aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Aumenta que fica mais fácil para apagar, né? Então, digamos que aqui meça 70 graus. Deixa eu melhorar essa tela. 70 graus, todo esse ângulo aqui, todo o ângulo. Se eu traço a bissetriz, vai dividir em dois ângulos congruentes, ou seja, com a mesma medida. 70 dividido por 2 vai ficar 35 graus. Digamos que aqui meça 60 graus, né? Vou botar aqui fora, 60. Se eu traçar uma outra bissetriz, vai ser a mesma coisa. Mas vamos parar por aqui e vamos continuar. E depois eu vou mostrar para vocês aqui embaixo o nome que se dá é o ponto de encontro das três bissetrizes. Por quê? Porque todo triângulo ele tem 3 vértices e 3 lados. Logo, também ele tem 3 bissetrizes. E o ponto de encontro dessas 3 bissetrizes se chama incentro, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho que esse ângulo é igual a esse. Se eu traçar outra bissetriz, aqui no vértice B, né, até o lado oposto, ela vai dividir esse ângulo. Esse ângulo aqui tem um valor x, vai dividir em duas partes, vai ficar x sobre 2. Né? Ou alfa, vai ficar alfa sobre 2. Então, deixa eu traçar aqui. Não ficou muito certo, mas vou ajustar aqui. Então, vamos lá. Então, eu peguei e tracei a bissetriz. Esse ângulo é congruente a este, tem a mesma medida. Vou traçar a terceira bissetriz, também a mesma forma. Então, deixa eu melhorar isso aqui que não ficou muito certo, né? Então, a terceira bissetriz, né, esse ângulo também é igual a esse. Vou dar 3 tracinhos aqui. E esse ponto de encontro aqui, das 3 bissetrizes, nós podemos chamar de incentro. Eu vou representar aqui pela letra I, né? Incentro. Deixa eu copiar esse triângulo. Vou colar aqui do lado. E vamos aqui jogar alguns valores aqui. Digamos que aqui meça, como já falei, deixa eu ver lá em cima quanto que eu botei. Botei 70, né? Então, digamos que aqui meça 70 graus. Aqui vai medir 35 e aqui vai medir 35. Se aqui medir 60, qual é a metade de 60? Aqui é 30 e aqui é 30. A bissetriz ela divide ao meio, né?
Só que aqui eu não posso botar qualquer valor, né? Aqui eu tenho que somar os ângulos, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então eu tenho 70, que é esse ângulo todo aqui, né? Mais 60, que é esse ângulo todo aqui, vai dar 130 para 180, que só pode ser 50, né? Porque somando os três, tem que dar no máximo 180. Então a metade de 50 é 25, e aqui 25 graus. Agora, deixa eu copiar aqui, que nós temos mais uma propriedade, né? O ponto de encontro das bissetrizes, ou seja, o ponto de encontro das bissetrizes é o incentro. Está à mesma distância de todos os lados, sendo o centro da circunferência inscrita ao triângulo. O que é isso? Vamos colar aqui, vamos entender o que isso significa. Então, esse ponto de encontro aqui, como eu já falei para vocês, esse I aqui, que é o incentro, ele é o centro de uma circunferência. E essa circunferência ela é inscrita ao triângulo. O que significa inscrita? Significa que ela está dentro do triângulo, né? Então, esse ponto é o centro. E aqui é possível traçar uma circunferência. Eu vou tentar traçar aqui, né, mais ou menos aqui, uma circunferência aqui dentro. Já tracei, agora eu tenho que melhorar ela, né? Aumentar ela proporcional para ela tangenciar os lados. Então, alguém pode até falar assim, ó, professor, mas não está, os segmentos, eles não são aqui, ele está passando, sim, pode passar. A propriedade fala que a circunferência ela é inscrita, e a única coisa que está relacionada ao incentro é justamente que ele é o centro, né? Então, o raio, ele é perpendicular aqui, ó, né? Em relação ao lado, né? Então, nem sempre, né, esse segmento, que é a bissetriz, vai ser o raio da circunferência, né? Então, o ponto de encontro das bissetrizes, que é o incentro, ele é o centro de uma circunferência inscrita ao triângulo, uma circunferência que está dentro do triângulo. Vamos agora para o nosso último assunto, mas antes se inscreva no canal, dê o seu like e faça também o seu comentário, é muito importante para o canal. O que é mediatriz? É a reta perpendicular ao lado que passa exatamente pelo seu ponto médio. Então, vamos traçar uma reta perpendicular que passa exatamente pelo ponto médio. Então, vamos lá. Aqui, ó, não necessariamente vai passar no vértice, tá? Ele não fala isso. Para ser mediatriz, tem que ser perpendicular e passar no ponto médio. Vai dividir o lado oposto. Então, eu vou pegar, por exemplo, esse lado aqui, BC. Eu vou traçar um segmento perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, e dividindo ele em dois segmentos com a mesma medida, ponto médio, né? Então, essa medida aqui tem a mesma medida dessa, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, vamos copiar esse triângulo, eu gosto de fazer medidas porque eu acho que fica muito mais fácil, né? Para aqueles que têm mais dificuldade de entender. Então, deixa eu diminuir aqui. E outra coisa, que aqui desse triângulo aqui, ó, aqui ela forma um ângulo reto. Então vamos lá, eu tracei aqui, né? Então, deixa eu apagar aqui esse tracinho. Vamos lá, se aqui, ó, de B até C mede 8 centímetros, quanto vai medir, né, quando eu traço a mediatriz? Vai medir 4, porque ela vai dividir em dois segmentos, né, exatamente com a mesma medida. É isso que faz a mediatriz. Então, a mediatriz ela vai dividir o segmento em dois segmentos congruentes, que é a mesma medida, e vai formar também dois ângulos de 90 graus, uma perpendicular. Agora, vamos ver aqui algumas características aqui da mediatriz, né? Como vimos anteriormente, todo triângulo ele tem 3 lados e tem 3 ângulos. Logo, vai ter o quê? 3 mediatrizes, né? Deixa eu colar aqui. Vou chegar aqui um pouco para cima. Vamos lá.
O ponto onde as três mediatrizes de um triângulo se cruzam é chamado de circuncentro. Então, vamos fazer as três mediatrizes, né? Elas vão se cruzar no mesmo ponto, que é chamado de circuncentro. Então, eu vou traçar aqui aqui do ponto médio aqui, que deve ser mais ou menos aqui, ó. Então, eu vou traçar. Aqui não está muito certinho. Porque tem que formar uma perpendicular. Eu acho que ainda não está certo. É mais ou menos isso. Agora deixa eu ajustar aqui mais ou menos. É mais ou menos essa posição. E vou traçar agora a terceira. Deixa eu melhorar. Então, com isso, o que nós concluímos? Esse lado aqui, ó, PC, foi dividido em dois segmentos congruentes. O lado AC também, né? Então, esse segmento aqui, ó, é congruente a esse, tem a mesma medida, né? Então, e aqui forma um ângulo de 90 graus. E o segmento AB também tem a mesma medida, né? Foi dividido em dois segmentos congruentes, né? Esse segmento aqui é congruente a esse, tem a mesma medida. E também a mediatriz, ela forma um ângulo de 90 graus com o lado do triângulo. Eu vou copiar aqui e vou colar aqui do lado e vou botar valores. Valores é bom porque facilita o entendimento. Então, como eu já falei, vamos ver aqui em cima, eu botei 8 centímetros, né? Vou botar aqui só o número, fica mais fácil não perder tempo. Então, aqui, esse aqui mede 8, daqui até aqui, né? Então, aqui vai medir 4, esse lado vai medir 4. Se aqui mede 6, de A até C, né? Então, aqui vai medir 3 e aqui 3. Se aqui mede 10, eu estou chutando valores, tá? Só para nós termos uma ideia. Se de A até B mede 10, então aqui vai medir a metade, é 5 e aqui 5. Eu acho que todos compreenderam perfeitamente aqui, né, como funciona, né, a mediatriz. Eu vou copiar aqui essa mediatriz, que ela tem uma propriedade que eu vou ensinar aqui embaixo. E como já está mais de 20 minutos de vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo, né, com alguns exercícios, né? Eu vou só explicar a teoria, depois de fazer bastante exercício para fixar bem. Então aqui, ó, nós temos, né, como eu já falei para vocês aqui, o circuncentro, né, que é o ponto de encontro da mediatriz. O circuncentro está exatamente à mesma distância de todos os três vértices do triângulo. Logo, ele é o centro de uma circunferência circunscrita ao triângulo. Então, o circuncentro é o centro da circunferência, né? E essa circunferência, deixa eu voltar aqui que eu acho que eu toquei aqui, mexi alguma coisa aqui. Tá certo. Então, a circunferência ela está circunscrita. O que significa circunscrita? Ela está fora do triângulo. Ela vai tocar na parte de fora do triângulo, né? Então, aqui, o circuncentro está exatamente à mesma distância de todos os três vértices, né? Então, eu vou traçar aqui a circunferência circunscrita. Então, ela vai tocar aqui em cada vértice. Eu vou melhorar depois esse círculo aqui. Não ficou bom, não. Então, agora eu vou ajustar, né? Porque fica difícil a gente aqui fazer isso. Dá um pouco de trabalho, quem está fazendo ao vivo, né? Podia fazer isso antes, mas prefiro mostrar para vocês. Então, essa circunferência, ela está circunscrita, né? Então, é quando nós fazemos aqui o circuncentro, né, que é esse ponto aqui de encontro, né, das três mediatrizes, ela é o centro de uma circunferência que está circunscrita, ou seja, ela está fora do triângulo, e ela tangencia aqui os vértices, né? Então, do centro até o vértice A é a mesma distância, né? Posso ter 3 raios aqui, ó, né? Então, nós vimos aqui que a mediatriz, né,
ela tem o ponto de encontro dela, forma o circuncentro, né? E esse circuncentro, ele tem a propriedade de que a distância dele até os vértices do triângulo é a mesma. Nós temos uma circunferência que está circunscrita, está fora, formando uma circunferência tangenciando os vértices do triângulo. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça também o seu comentário.